Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vou falar de um poderoso recurso do CAD Progelétrica, a fiação automática inteligente. Vocês vão observar como vocês poderão resolver problemas bastante complexos no seu dia a dia e facilitar a operacionalidade e a apresentação. Dentre os vários recursos da fiação automática inteligente, vamos destacar o isolar esquema elétrico. A vantagem de isolar esquema elétrico é quando você tem que conferir a fiação, analisar, interpretar, calcular e de uma forma muito prática e simples, o usuário pode ativar o comando e a partir daqui o sistema apresentar rapidamente apenas o esquema elétrico. Vamos conferir aqui no projeto. Então veja que se você for analisar o esquema com elementos como parede, portas, então realmente fica muito poluída a planta, dependendo do grau de complexidade do projeto. Então o usuário pode vir e de uma maneira muito prática e simples, pedir aqui para isolar. Pronto, já está isolado, então fica muito mais fácil para analisar o projeto e conferir esta análise feita e realizada. Outro recurso bastante prático para o usuário é permitir ajustar os parâmetros de configuração. Ou seja, é permitido para o usuário especificar, por exemplo, as distâncias horizontais entre as fiações, entre o grupo de fiações, entre a altura relacionada com o aspecto, com relação à estética da simbologia para condutos, para eletroduto, um acréscimo do comprimento da tubulação para que, em casos específicos, onde você queira sobrar um comprimento de fiação, isso é feito de uma forma prática e já estabelecida pelo usuário. Outros aspectos bastante interessantes é permitir já o dimensionamento dos condutos, tanto calcular como visualizar e principalmente especificar o diâmetro do conduto mínimo. Outro aspecto bastante interessante é permitir apresentar os circuitos no comando horizontal, o diâmetro do eletroduto, a seção fase, as dimensões a partir de que ponto. Com isso, permite ao usuário total flexibilidade da estética gráfica, da visualização, da configuração, para que o software se ajuste ao seu estilo de trabalhar e não o usuário se adaptar ao software. Esse é um ponto chave no nosso sistema. Então, a partir de recursos de configurações, o usuário poderá, através desse editor, da fiação automática, gerenciar os parâmetros. Então, por exemplo, eu posso estabelecer um diâmetro de conduto mínimo 1 polegada, né? Ou 3/4, fica a meu critério qual configuração eu vou adotar. Qual o diâmetro mínimo da fase que eu quero que apresente, né? A partir deste diâmetro, qual é a configuração que vai permitir, tá? Distância inicial da primeira fiação, distância entre fios, seção entre fio e cabo, fase, permitir a circuitação, qual bitola eu vou desejar que tenha, né? Então, vou adotar aqui, pelo menos apresentar 1,5. A partir dessa pré-configuração, já é possível fazer já o desenho. Vamos a um exemplo prático, que eu gostaria de lançar, por exemplo, mudar umas características de configuração. Eu adotei um parâmetro, quero que apresente a bitola meio, só para vocês verem como desenha. Fica a critério do projetista estabelecer qual diâmetro que quer que apresente. E a partir daqui, com a linha de chamada, olha que prático, ó. Essa aqui seria um usual, o usuário não quer que apresente a linha de chamada, e simplesmente só a indicação do retorno. Mas eu gostaria de mudar essa fiação. Então, já existe a fiação. Então, basta você clicar no modelo, estabelecer qual o ângulo que eu desejo. E a partir daí, ó, automaticamente, veja que o software vai assumir a configuração que você estabeleceu e principalmente o diâmetro que foi adotado. Tá vendo? A bitola e o diâmetro adotado. Ou seja, eu quero que apresente diâmetros acima de 3/4. Na condição anterior, eu não tinha especificado uma bitola maior, ele não apresentou. Ou seja, o usuário tem total flexibilidade de trabalhar
na maneira que ele gostaria de desenvolver todo o seu projeto, ó, seja através de uma linha de chamada, seja através do próprio recurso gráfico. Ou seja, o usuário domina a sua personalização dentro da apresentação gráfica desejada, ok? Nós já vimos como configurar os parâmetros de desenho. Agora é uma produção, então toda a configuração desenvolvida no sistema permite o usuário guardar esses parâmetros de uma forma que para o próximo projeto ele já utilize. Então é necessário fazer uma configuração e praticamente você vai ter imediata aplicação. Então dentro da desenhar fiação é possível você desenhar no próprio eletroduto, através de uma linha de chamada e principalmente numerar o trecho, tá? Sendo que a numeração do trecho ela pode ser feita de uma forma identificada o trecho por uma forma direta pelo número 1, 2, 3 ou com sufixo ou prefixo, por exemplo AP1, X1, A1 ou quando você quer identificar uma linha especial dentro do seu projeto. Então vamos ao nosso exemplo de partida. Então, a primeira indicação, quando eu quero desenhar, uma vez também já calculado o quadro de cargas, né? O usuário pode definir. Então, o usuário pode simplesmente clicar na linha após a fiação ter inicializado e montar a sua apresentação aqui de acordo com a escolha da sua configuração. Vou mudar aqui os parâmetros para escolher uma bitola maior, para não poluir tanto o meu desenho. Então veja, quando você modificou a configuração, automaticamente o software recupera os dados. Também eu posso configurar aqui para que a ferramenta mostre apenas os diâmetros que eu precise aqui. Vamos adotar aqui, por exemplo, que ele apresente apenas 1 polegada. E a partir deste detalhe, vamos trazer aqui para nós. Olha lá, pronto, desenhou, né? Uma indicação. Características das fiações são feitas de acordo com a finalidade que o usuário atribuiu. Lembrando que os diâmetros eles nascem por dois aspectos. O primeiro aspecto pelo próprio dimensionamento e outro aspecto pelo próprio especificação por parte do usuário. Veja que eu alterei aqui, automaticamente foi alterado o diâmetro que eu queira trabalhar, tá? Isso fica a critério do projetista ou solicita que o software faça o dimensionamento, ok? Então, a todo momento as ferramentas estão integradas. Você pode puxar, por exemplo, uma linha de chamada, ó, com a indicação e especificação, tá? Em particular, esse projeto, o projetista quis adotar um diâmetro em comum para todos os projetos, tá? Outro aspecto que é interessante, a numeração do trecho. O usuário pode identificar geralmente as áreas mais densas, que são as áreas que estão próximas. Veja, realmente trazer uma massa de pontos. Ó, você pode identificar os trechos pelo qual você gostaria de estar representando. É óbvio que isso aqui é um critério do projetista a todo momento. Ele pode estar trabalhando esta informação para não poluir o projeto dele. Uma indicação, ok? E a partir daqui, a indicação da legenda. O usuário vem aqui, especifica a legenda pelo qual ele já fez a seleção e é o que automaticamente o software traz aquelas configurações pelo qual ele realizou a sua identificação, né? Aqui é um exemplo. Lembrando que o usuário tem toda a flexibilidade do AutoCAD, a configuração fica livre, qual diâmetro ele quer que apresente, tantos valores, tá? Edições, bitolas, tá? Todo momento o software traz uma básica, mas o usuário pode personalizar da maneira que ele achar melhor, tá? Outro aspecto da fiação, que também é possível configurar cores, tá? O gerenciamento de layers guarda as cores específicas dentro do critério pelo qual o projetista quer ter a sua identificação, e a partir dela ele pode editar de uma forma bastante prática e rápida. Então o usuário pode ajustar as cores, tipo de linha, o material pelo qual ele quer trabalhar as cores e automaticamente o software vai guardar essa configuração
a seu critério, ok? Outra vantagem para o usuário do CAD-PROG é o autodiagnóstico inteligente, né? Ou seja, a solução na sua mão, né? Quando nós analisamos um projeto com 40, 100, 200, 300, 400, 500 pontos elétricos, onde você tem que fazer um checklist de todos os pontos, circuito, letra de comando, paralelo, interruptor, intermediário, bipolar, não polar, enfim, toda e qualquer tipo de análise do esquema elétrico, e dentro da eventualidade de você esquecer ou ter um dado de incompatibilidade, o software automaticamente interpreta para você e traz um diagnóstico no seu conforto da sua produção. Então, aquele trabalho que era imenso passa a ser realizado em pouco instante. Vamos a eles. Então, observe, quando nós estamos fazendo análise, estou pegando um projeto mais limpo para ficar mais fácil a apresentação. Mas imagine um projeto de 500 pontos, 800 pontos ou 1000 pontos elétricos. Que dificuldade seria para realizá-lo? Então, olha só que interessante. Então, eu havia comentado, pensa numa fábrica de 2.300 pontos elétricos, tá vendo? Eu havia comentado, você analisar o diagnóstico de todos os pontos do projeto. Pensa numa nuvem de fiação, ó, de analisar todo o esquema elétrico, ok? Então, vamos voltar aqui no nosso exemplo, que é ficar mais fácil a nossa interpretação aqui do projeto. Então, você tem aqui, ó, fiação automática. Simplesmente, pessoal, uma vez definida aqui a configuração, se eu quero desenho para luminária, se eu quero circuito único ou não, inverter a ordem da consulta, eu peço para fazer análise, iniciar. Mais nada. E automaticamente basta aguardar agora o diagnóstico. O software faz a leitura de toda a planta, toda a geometria, todo esquema elétrico, e a partir do mesmo ele monta um mapa como se fosse um Google Maps e aí começa a estudar todos os traçados e rotinas. Antes de começar o traçado, ele faz um estudo de rotas, permitindo justamente verificar se existe alguma incompatibilidade de ligação, se existe alguma incompatibilidade de paralelo, intermediário, né, dentro da proposta de análise. Então ele verifica e dessa análise ele vai te dar um resultado. Então pronto, ele detectou aqui, ó, favor fazer a correção conforme o autodiagnóstico para prosseguir, ou seja, ele interpretou e já colocou aqui rapidamente uma identidade. E veja que interessante, em vez de você ficar procurando no projeto onde está, basta você pedir aqui, autodiagnóstico, ó, procura. Ele automaticamente identifica o projeto, o local, traz para você com destaque aqui um zoom e mostra o diagnóstico, ó, letra de comando não especificada na luminária, tá vendo? Ou seja, ele foi definido um interruptor e esse interruptor ficou solto ali, sem uma identificação, tá? Então, ele já diz ainda a solução, criar a letra de comando, conferir se a luminária está ligada à rede, conferir se o conduto está interrompido, que depois é necessário esta opção para análise do ponto de passagem da fiação. Ou seja, o software identificou o problema e colocou aí uma seta destacado que é esse elemento aqui que está faltando definir o controle do projeto. Então, ó, dentro de todo o sistema, você tem uma identificação rápida e a partir daí a leitura que você vai passar. Então, isso é um exemplo de fiação. Aqui nós podemos identificar outros exemplos. Então, nós temos aqui casos, por exemplo, são ao todo hoje 40 casos de autodiagnóstico, tá? O autodiagnóstico é mais do que apenas uma informação, é identificação, é solução, é análise, é verificação, é conferência, é interpretação do projeto, é análise de ligação, é análise de esquema elétrico. Então, não vamos confundir fiação automática com análise de fiação automática inteligente, porque inteligente significa inteligência artificial, ou seja, o software interpreta o esquema elétrico, interpreta a linguagem do esquema elétrico e dos componentes que foram envolvidos no projeto. Então, você vai ficar com total segurança de saber que o seu projeto está totalmente conferido.
dentro de uma análise matemática de conferência de esquema, tá? E tanto cada item desse é feito um diagnóstico, e esse diagnóstico é realizado dentro do algoritmo do software. Então, é uma forma inteligente de ter a garantia que seu esquema elétrico está funcionando, tá? Pode ainda interpretar, testar a ligação, tá? Verificar se está integrado ou tudo mais, ok? Então, aí mais um poderoso benefício para o usuário do CADPROJ. Outro recurso também da poderosa ferramenta de fiação automática inteligente é identificar os trechos. Ou seja, o usuário quer tirar uma dúvida, quer fazer uma conferência da sua obra, quer verificar por onde está tendo caminhamento. Então, rapidamente, com a visualização gráfica, ele consegue identificar isso, facilitando bastante a conferência de projeto, ok? Então, por exemplo, vamos aqui, fiação automática, avançado, vamos desligar aqui e vamos pedir um outro ponto. Olha, basta clicar, ele já destaca para você rapidamente. Você pode pedir um F3 aqui, aliás, um F5. Quer refazer, tá? RGEM. E aí automaticamente o software mostra para você de acordo com o que você precisa estar interpretando no seu dia a dia, ok? Avançado, pode pedir para desligar e ligar quando você precisar, caso queira fazer qualquer simulação. Tá aí, ó, tá? Então, rapidamente ele pode conferir, verificar, discutir estudos e soluções, estudos econômicos para o projeto como todo. Outro recurso bastante interessante é personalizar o caminho da fiação, né? O software tem a fiação automática, estuda um caminho e o usuário quer personalizar para seguir um outro caminho que não é aquele inicialmente previsto para o software. Então, o usuário pode especificar esse recurso. Por exemplo, o software fez este caminho e eu gostaria de fazer um outro caminho pelo qual se adequa à minha realidade ou dentro da minha particularidade. É um recurso a mais, o usuário vai especificar em avançado, caminho personalizado. Então, quando você clica no ponto elétrico que está associando ao caminhamento, ele já identifica, mostra os pontos que estão interligados, ó, esse caminho, esse aqui, mostra o trecho pelo qual ele percorreu e a partir daí o usuário pode definir os trechos pelo qual ele deseja fazer o caminhamento, um novo caminhamento, uma volta. E a partir do novo caminhamento, o software adota não apenas que o software estudou pelo algoritmo, mas principalmente pelo que ele desejar especificar, tá? Aqui só um exemplo, né? Poderia ser que o usuário gostaria que fizesse outro caminho, desviasse uma situação bem específica no seu dia a dia, ok? Então, mais um recurso aí para o usuário. Então, volta aqui. Mais um benefício para o usuário ter aí o resultado e a eficácia de uma ferramenta poderosa. Outro recurso prático que o usuário pode se disponibilizar, baseado em lista de desejos do usuário, era fazer uma supervisão de todos os diâmetros pelo qual aquele estava superior a um diâmetro de prática de obra, né? Por exemplo, eu quero trabalhar tudo com 3/4 e dentro dessa supervisão no meu projeto. Então, a partir de um recurso bastante prático, simples de usar, o usuário pode vir aqui, estabelecer uma configuração que o diâmetro mínimo que eu quero trabalhar aqui, diâmetro do conduto mínimo 3/4, tá? 3/4. E eu quero representar esse diâmetro no meu projeto, tá? Acima de 3/4. Vamos colocar aqui, vamos desativar esse aqui, ok? Então, acima de 3/4 eu quero verificar. Então ele coloca aqui para nós, ele faz um estudo, faz uma leitura de todos os trechos e aqueles que tiveram o diâmetro acima dessa medida pré-estabelecida,
o software estabelece uma identificação no trecho, ó. Então, o seu 3/4 é o mínimo que eu quero estabelecer. Aqui estou com 1 polegada, que ou na atribuição inicial, ou as características que eu defini foi mínima, tá? Então, uma vez rodada a autofiação, quando o usuário estabelece um diâmetro mínimo, o software estabelece o dimensionamento de todos os eletrodutos. E ele pode também ter um recurso de supervisão dos diâmetros, tá? Então, aqui eu pedi para ele fazer uma leitura acima de 1 polegada e ele está trazendo para nós essa informação, né? É natural se o usuário já estabelece bitola mínima 3/4, então automaticamente vai ter. Aqui eu cometi um exagero colocando uma bitola maior e pedi para o software supervisionar. Apenas preciso conferir como é fácil conferir trechos no próprio projeto. Bom, se é uma atividade que não falta para o projetista, é modificar e alterar projeto, né? Toda hora uma revisão, uma alteração, uma implementação, enfim. Estamos aí para facilitar a vida do dia a dia do projetista. Então, nós criamos mais esse recurso, que é de visualizar, transferir a fiação. Então, uma vez feita essa pré-análise de determinados diâmetros das fiações, dos eletrodutos, vamos supor aqui deu 1/4. Eu não quero trabalhar com este diâmetro. O que o usuário pode fazer? Eu quero trabalhar eventualmente aqui com 1 polegada, colocar aqui 3/4, por exemplo, pelo teto, e pedir para desenhar este elemento, ó. Eu desenho, tá? Ele construa esse modelo aqui. E o que ocorre? Eu passo a ter um eletroduto aqui, eu posso a todo momento também verificar as características. Ó, um eletroduto de 3/4 e outro de 1/4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transferir esta fiação para cá. Então, o que eu vou fazer? Ó, fiação automática. Primeiro, eu posso visualizar, ó, toda a fiação que existe, tá? E vou transferir. Então, quando você clica origem e destino, ele verifica todos. E à medida que você vai selecionando, ó, ele vai transferindo ao circuito para o próximo e vai equilibrando do jeito que você precisa, tá? Ó, aqui estou com 3/4, aqui ficou com 3/4, ó. Então, de repente, eu vou liberar esse aqui, vou trazer esse aqui, ó. Tá? Vou ficar o meu critério que eu quero desenvolver aqui no meu projeto, né? Lembrando que sempre vale a supervisão do esquema elétrico que você está trabalhando, ok? Então, eu posso escolher qual que eu desejo, libero, ativo, vou ajustando de acordo com o desejo que eu quiser dentro do meu projeto. De repente, trabalhar com 2 de 1 polegada para ficar mais sossegado, ok. Então, uma vez feita essa transferência, o software já automaticamente grava o esquema elétrico, ó. E eu posso trazer aqui o esquema elétrico que foi associado, lembrando as configurações que eu já tinha identificado no outro projeto. Então, você tem um recurso poderoso, transferir, alterar, copiar, apagar um circuito, ou seja, você pode manipular essas informações sem ter que ficar rodando fiação automática e tudo mais, ok? Então, mais um recurso de edição, manipulação de dados ao seu favor. E aí, finalmente, né, a tão famosa fiação automática. Então, a partir do momento que já passou por configuração, identificou, verificou a análise do projeto, quer dizer, a fiação em si, ela vai ser a última etapa. Então, o usuário pode, numa única passada, fazer análise, interpretar, ver como está a ocupação do eletroduto e deixar efetivamente a fiação para o final, tá? Outra vantagem é que você pode atribuir a fiação de uma forma automática e depois personalizar caso precise, né? Lembrando que o usuário pode fazer o cálculo, né? Cálculo do quadro de cargas, editar, quer dizer, já tinha feito essa premissa, já tinha estudado as cargas, os diâmetros, tudo, tá ok? E então já sei as fiações. Então, a partir do momento já definido, eu vou soltar a fiação. E aí eu vou adotar o seguinte critério, direto no eletroduto, tá? Eu podia ser por linha de chamada ou por numeração de trecho, eu vou pedir agora automática. Então, o software automaticamente vai preencher o esquema elétrico associado aos diâmetros que ele vai encontrar. Ok, e finalmente você tem então a fiação automática. O usuário pode ainda
em alguns trechos que ele queira modificar, ou por questão de estética, ou realmente às vezes por sobreposição, ele pode vir e rapidamente fazer o ajuste caso necessite. Basta fazer um clique, né? É óbvio que aqui vem a configuração que o usuário queira definir, né? Ele não queira desejar um diâmetro de 3/4, trabalhar com 1 polegada para apresentação apenas com 1 polegada, tá? Lembrando essa regrinha que nós já tínhamos comentado anteriormente, dentro da estética visual que ele queira, ó, tá? Então, através da configuração que ele já se estabeleça, né? Então, vamos pedir um diâmetro maior aqui. Vamos pegar um diâmetro maior, ok? Ok. E a partir daí ele pode, ó, só vai apresentar diâmetros, tá? Acima disso aqui, ok? Então, a fiação automática, ele pode refazer os trechos que ele queira, basta fazer um clique, ok? Também é válido caso ele não queira representar nada, lembrando que todo o diâmetro já está configurado em layer, ele pode ainda atribuir a fiação automática através de uma linha de chamada, numeração de trecho através de um balãozinho, como havia comentado no anterior, identificado as situações da numeração do trecho, né? Ficando a seu critério como ele queira trabalhar a fiação. E a partir daí a legenda, propriamente dito, fazendo a sua respectiva interpretação, tá? Isso para um projeto. Então essa alteração fica muito mais fácil, tá vendo? Dentro da análise. Aí ele pode solicitar novamente a apresentação de todo o trabalho. Então eu peço de novo para ele reativar a arquitetura e fica muito mais fácil a visualização, ok? Lembrando que você pode ter projetos muito maiores, tá vendo esse aqui? Onde o usuário vai ter a sua referência gráfica, interpretar como ele quer esquematizar, ou simplesmente fazer um misto de identificação no projeto ou no seu eletrocalha. E a partir daí o desenho propriamente dito dentro da finalidade, ok? Muito obrigado pela sua participação ao assistir esta apresentação. Confira nossas outras soluções para a parte de orçamento, parte de instalações geral, hidráulica, elétrica, cabeamento, automação, com a série CAD-Proj, a série Pipe System para tubulação industrial, a série Fire System para desenho de hidrante, sprinkler, cálculos e a série HiCAD, que é a solução CAD integrada com a aplicação CAD mais nossa aplicação. Muito obrigado.